Neste módulo, nós vamos discutir sobre as infecções urinárias e os riscos materno-fetais. Então, no caso, a infecção urinária é a terceira intercorrência clínica mais comum em gestantes. E isto acontece devido a mudanças anatômicas e hormonais. Nessas condições, o sistema imunológico é suprimido para facilitar a implantação do embrião. E também, comorbidades associadas a essas infecções podem resultar em parto prematuro e, inclusive, abortos. O abortamento é tido, no caso, conceitualmente, como uma interrupção da gravidez antes de atingir a viabilidade fetal. E é mais frequente a intercorrência obstétrica, ocorrendo em cerca de 20% de todas as gestações. Qualquer alteração nos fatores necessários para a imunomodulação, ou seja, a preparação do útero para o desenvolvimento do feto durante o processo gestacional, pode levar a um desequilíbrio no aspecto imunológico, acarretando muitas vezes no insucesso dessa gestação através da rejeição do concepto, daquela estrutura embrionária. Uma das principais causas da perda fetal durante a gestação é a malformação congênita, defeito, que é acima de deformação ou malformação nas estruturas, nos órgãos, né, que ele pode levar a anomalias morfológicas de órgão, todo o tecido, né, devido a fatores genéticos, mas também das infecções urinárias. No caso, aproximadamente 60% a 70% da ocorrência de abortos espontâneos é devido a anomalias cromossômicas. Outras importantes causas de abortos, além de malformações congênitas, são as infecções, toxoplasmose, doenças autoimunes, doenças gestacionais, pré-eclâmpsias, diabetes, gestacional, doenças cardíacas, por mais que existam muitas distinções, leva à perda do embrião, no caso feto, ainda cerca de 30% a 50% dos abortos decorrem de causas desconhecidas. Nesse grupo se encaixam também as infecções urinárias, no caso. Então, nesse contexto aí, o sistema imune, em alguns casos, reconhece o feto como não próprio, pois o mesmo carrega 50% material genético paterno e 50% material genético materno. Então, durante a gestação, o corpo feminino sofre diversas alterações, inclusive no seu perfil imunológico, para adaptar-se à presença do feto. Dessa forma, mecanismos específicos devem agir para modular e modificar o sistema imune materno, impedindo que as mulheres grávidas rejeitem seus fetos. O sistema imune entra em contato com antígenos fetais, que são moléculas que as células apresentam externamente, e que seria a razão pela rejeição, e através de diferentes mecanismos, a imunomodulação desencadeia a tolerância imunológica na interface materno-fetal. Para podermos entender como as infecções interferem naquela estrutura embrionária na primeira semana, no caso de gestação, que chamamos essa estrutura de blastocisto, aqui essa estrutura que precisa se implantar nesta camada funcional uterina para que possa desenvolver, formar a placenta. E comentamos também que essa estrutura blastocística tem 50% da carga genética paterna e 50% materna, portanto, diferente dessa estrutura aqui da camada funcional materna, o que numa situação outra de barriga de aluguel ou de uma outra implantação de um outro embrião, que nós vamos ter 100% dessa estrutura diferente desta, para entendermos o porquê essa estrutura materna, o corpo materno não rejeita o blastocisto. Aliás, o que foi uma provocação para a comunidade científica já na década de 50, que rendeu um prêmio Nobel em 1900
57, a Peter Medawar, tá? Entendemos o porquê não rejeita, se um outro tecido rejeitaria. Nós temos que entender primeiramente como acontece esse processo aí de implantação. Então, esta implantação ela inicia já no momento do processo de adaptação do corpo feminino, inicia no momento do coito, quando, no caso, no esperma ou no plasma feminino, masculino, perdão, tem uma grande quantidade de prostaglandina E. Esta prostaglandina E, em contato com as células epiteliais uterinas, as quais contêm estrogênio e que estimulam também a indução de citocinas, que são moléculas pró-inflamatórias, como no caso interleucina 6, fazem com que o útero comece a se preparar para essa implantação que vai ocorrer por volta do 21º dia do ciclo, ou seja, uterino, ou seja, uma semana após a fecundação. Neste caso aí, o útero está se preparando, precisa se preparar. E esse processo inflamatório, que quando essas células são recrutadas, promove na camada funcional uterina, tá? Ao contrário do que se imagina que seria a rejeição, ela anterior, portanto, ela tem o objetivo de limpar aquela camada funcional. Na eventualidade da existência de bactérias, essas bactérias são eliminadas ou qualquer outras alterações que possam existir nessa camada funcional uterina, para que ela possa ser íntegra. Ao mesmo tempo, também, os estrógenos inibem nas células epiteliais a capacidade de apresentação de antígenos. Então, isso é fundamental, pelo menos que isso aconteça nesse estágio inicial. Vamos tentar entender como não ocorre esse processo de rejeição. Como falamos no momento anterior, temos que entender primeiramente a implantação, como ela acontece naturalmente. O organismo aceita aquela estrutura que seria estranha a ela, para entendermos depois como ocorre o aborto ou parto prematuro em decorrência de infecções ou outros fatores que interfiram aí nesse processo. Então vamos lá. Existem células do sistema imunológico, no caso os linfócitos B, que produzem anticorpos, que não é o caso aqui, e os linfócitos T. Vamos considerar aqui os linfócitos T citotóxicos, ou CD8, que são aquelas células do sistema imunológico específico que matam células que apresentam substâncias diferentes, ou seja, células estranhas ao organismo, que apresentam vírus, ou células de tecidos que são enxertos, ou tecidos implantados, ou outros transplantados, elas destroem. Depois nós temos linfócitos TH helper, ou ajuda também chamado, né, auxiliares, e TH1, que são células mensageiras, que emitem mensagem, informações. Aqui essas células vão chamar de células CD4, aquelas que são atacadas pelo, no caso do vírus da AIDS, o HIV, que ataca essas células CD4, que são mensageiras, por isso que o organismo fica debilitado, ele não consegue mandar mensagens. Nesse caso, são aquelas células que mandam mensagens para promover um processo inflamatório no organismo, ou defesa do organismo. Depois, as TH2, que são aquelas células responsáveis por moldar esse processo inflamatório, ativar aquele processo que é necessário ser feito. E por último, nós temos aqui, desse sistema específico, as células T reguladoras, que regulam todo esse processo também com moléculas específicas que se chamam citocinas.
Essas citocinas a gente vai chamar tem vários nomes, interleucinas e várias outras especificações, né? E aí nós temos células que são importantes, são as células matadoras naturais, o natural killer, que são células que estão no nosso organismo de modo geral, mas muito presentes, no caso, na camada funcional uterina, onde aquela estrutura embrionária vai se implantar inicialmente, né? E que faz a limpeza, mata estruturas também, todas elas, são macrófagos de modo geral. E aqui nós temos essas moléculas, no caso aqui, que a gente vai chamar, essa aqui no caso, antígeno leucocitário humano, G, que são espécies de anticorpos que as células do nosso corpo apresentam. Aquelas estruturas que apresentam o que tem de estranho externamente. Pois bem, então o que nós temos aí nessa situação? Na presença de fatores inflamatórios, que ativam o sistema imunológico, qualquer substância estranha que chegar ali, um corpo estranho, será reconhecido e eliminado. Como não acontece, portanto, ou como deixa de acontecer essa rejeição no caso do blastocisto? Então, o que acontece? Aquela estrutura embrionária ali, que tem na sua parte externa chamada a parte trofoblasto, uma membrana daquela estrutura, ela deixa de apresentar essas estruturas aqui, ficam suprimidas, então ela não apresenta isso. Como é que ela não vai apresentar? Justamente porque no momento do pico hormonal, por volta do 21º, segundo dia, a progesterona que é produzida pelo corpo lúteo, pela mulher, no caso, essa progesterona, ela atua suprimindo, no caso, essas células TH2, de modo geral. Suprime essas células, fazendo com que todo o processo inflamatório deixe de ocorrer. Com isso, as células T reguladoras também tem uma função principal, passa a regular o processo, e aí que nós temos uma queda do sistema imunológico feminino. Então, reprisando, primeiramente, com a presença das prostaglandinas e junto com o líquido seminal, nesse período que causa um processo inflamatório, naquela primeira semana antes da implantação, esse processo inflamatório visa remover bactérias e patógenos que possam existir, ou estruturas, ou moldar a estrutura. Com o pico da progesterona, quando começa a ocorrer a implantação, no processo já de implantação, a progesterona suprime os linfócitos TH2 e TH1 também, todo o processo imunológico fica suprimido, e não permitindo também a apresentação de antígenos pelas células do trofoblasto. Da mesma forma, também as células epiteliais uterinas sofrem esse processo de modelamento. Então, neste caso aí, as estruturas não se reconhecem uma da outra. E isso, no caso, é fundamental. Muitos dos abortos acontecem devido a falhas nesse sistema imunológico. Mulheres muitas vezes são inférteis também porque existem falhas neste processo, certo? De reconhecimento, ou seja, o corpo feminino reconhece aquela estrutura como estranha e rejeita. É uma rejeição que acontece, portanto, nessa estrutura fetal.
Então, como dito, os riscos de abortos ou parto prematuros acontecem quando o organismo materno reconhece aquela estrutura embrionária ou já fetal como uma estrutura estranha ao corpo dela. Mas como é que isso pode acontecer? Bem, isso vai acontecer ou naturalmente ou numa situação de processo inflamatório, que esse processo inflamatório ele pode ter uma origem imunológica, sistema imune que causa o processo inflamatório, ou de uma origem infecciosa, doenças infecciosas como vírus, que nós temos aí no caso a própria dengue, o coronavírus, e também principalmente infecções bacterianas. No caso, não é necessário os micro-organismos estarem presentes nesse espaço da placenta. Basta estar no organismo e causar um processo inflamatório. Esse processo é uma reação do organismo contra os... Então, quando tem uma reação, embora o organismo tenha condições, o corpo feminino ele reage muito bem às inflamações ou infecções virais, tem, sem interferir, mas em situações extremas, infecções extremas, como no caso da Covid, dengue, essas infecções extremas fazem com que ative novamente o sistema imunológico. E ao momento que ativa o sistema imunológico, aquelas células novamente que são responsáveis, principalmente TH1, pela ativação do sistema imunológico, TH2, ativação do sistema imunológico para causar inflamatório, essas células são ativadas novamente, porque é um recurso que o organismo tem, é a defesa. Então, no momento que essas células são ativadas, faz com que todas as células do organismo passem a apresentar antígenos. Consequentemente, aquelas células da decídua basal, que faz parte da placenta, também começa a apresentar antígenos. Com isso, a estrutura materna ou as células maternas começam a reconhecer essas estruturas como estranhas e aí, consequentemente, tende a eliminar. Entra em ação, então, os linfócitos T citotóxicos, células T naturais matadoras e tentam eliminar aquela estrutura, no caso, a estrutura placentária. Com isso acontecendo o aborto. Muitas vezes também parto prematuro. Em outras situações, também, quando existe uma invasão do útero, especialmente nesses espaços aqui, entre a implantação da placenta ou a membrana âmio-coriônica, o saco vitelino, o saco coriônico, o teu líquido amniótico, de bactérias que podem subir, como a galáctea, a bactéria galáctea e muitas outras que podem subir e causar processos infecciosos, pode ocorrer, no caso, uma inflamação aqui e ruptura da placenta. Nesses casos, os partos prematuros. Essa é a relação que nós temos, portanto, entre infecção e aborto e, no caso, parto prematuro. Então, no caso, as infecções, de modo geral, que levam um processo inflamatório intenso, elas promovem essa rejeição do organismo materno em relação à estrutura fetal. É isso que nós temos que entender. Como uma infecção, no caso, as infecções urinárias podem interferir. E nesse panorama é que nós temos o problema das infecções urinárias
assintomáticas, que elas, em mulheres que apresentam por vezes esse quadro, elas precisam ser tratadas. Infelizmente, nós falamos anteriormente que o organismo reage, o organismo controla suas infecções, né? Quando numa população que não a população gestante, né? Mas em gestantes as infecções urinárias assintomáticas representam um sério problema e que podem levar a esses quadros aí de parto prematuro, aborto e ainda situações mais extremas que podem levar à sepse, inclusive a morte da puérpera, quando puérpera. Então esta é a informação básica que nós temos para trazer. Agradecemos, portanto, a vossa atenção e esperamos ter clareado bastante essas informações ou essa necessidade de informação sobre o risco que existe das infecções urinárias promoverem abortos. Então isso tem a ver com o processo de rejeição que promove no organismo, ativando o sistema imunológico. E isso vale para qualquer infecção crônica que gere um processo inflamatório, até como dito ali, outras inflamações e que não envolvem o antígeno, como doenças autoimunes sérias também, porque elas estimulam o sistema imunológico contra células estranhas. E no caso, as estruturas embrionárias são consideradas estranhas porque tem um material genético paterno presente nessa estrutura na ordem de 50%, ou em outra situação mais complexa ainda, quando o enxerto de embrião, que é mais ainda, 100%. Então, agradecemos aí a vossa atenção. Algumas das referências que nortearam o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.